Salve, salve, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Glória e Tradição. Antes da gente começar, eu te convido a deixar o teu like, é importante demais para a continuidade do nosso trabalho e não te custa nada. Dessa forma, você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, ele indica a gente para mais e mais tricolores. Então, não esquece, deixa o teu like. Também se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito. A gente está quase batendo os 23 mil inscritos e você é peça fundamental para ajudar o GT a conseguir alcançar marcas cada vez maiores, tá? Também eu te peço para compartilhar o link desse vídeo. Aqui embaixo tem uma setinha, você consegue copiar o link através dela e joga em todos os teus grupos de WhatsApp, todos os teus grupos de WhatsApp, convidando a galera para assistir mais um conteúdo aqui do GT, tá bom? Hoje a gente vai tentar fazer uma análise individual dos atletas que disputaram a partida da última quarta-feira contra o Floresta pela Copa do Nordeste, né? Foi válido pela primeira rodada adiada da Copa do Nordeste de 2022. Mas antes disso também, eu te convido a conhecer a 1xBet. A gente sempre está falando aqui no GT pela 1xBet. E eu te convido a conhecer uma das melhores e maiores casas de apostas do mundo. Uma das mais confiáveis, é inclusive patrocinadora não só da Série A, mas tem o nome, né? Leva o nome do Campeonato Cearense de 2022. É o Campeonato 1xBet Cearense. Então, acesse o link que está tanto na descrição do vídeo como aqui fixado no chatzinho, né? Vai ter um link tanto no chat fixado, como fixado nos comentários, como na descrição do vídeo. O link vai estar por toda a parte. Vai lá, se cadastra. E para quem acompanha o Glória e Tradição, tem uma garapinha. Você se cadastrando utilizando o nosso código promocional Glória e Tradicão, você consegue o dobro de bônus, o dobro do teu primeiro depósito. Então, vai lá, se cadastra, usa o código e se você colocar R$100, você ganha 200. Se você colocar R$1.000, você ganha 2.000. Então, já começa com uma ótima banca para você começar a fazer sua fezinha. 1xBet que está sempre com odds diferenciadas, né? Se você comparar ela com outros casos de aposta, você vai ver a diferença que a 1xBet te proporciona, tá certo? Eu vou chamar a vinhetinha e a gente começa já mais um vídeo aqui no GT. É isso, vamos começar então essa análise individual. O Fortaleza que veio bem diferente, veio mexido, né? Ali para o jogo contra o Floresta, diferente daquele que a gente viu jogar contra o Souza no último domingo. A gente teve a entrada do Landassori, né? A estreia dele pelo Leão, ali fazendo a posição do Tinga. No meio-campo, o Vargas entrou no lugar do Ronald, né? O Lucas Lima foi assim, puxado para trás para fazer uma dupla de volantes com o Júcio, o Vargas, jogou um pouco mais à frente, um pouco mais adiantado, né? Pela ala esquerda, a gente teve o Juninho Capixaba, eu tô toda doida, né? Juninho Capixaba entrando no lugar do Lucas Crispim, que acabou sendo preservado, entrou no decorrer da partida, mas não saiu como titular, e na frente os dois atacantes foram diferentes daqueles que começaram na primeira onzena, né, no jogo de domingo. A gente teve Romarinho e Robson recuperado da gastroenterite que ele teve na última semana. E aí, se a gente começa a fazer uma avaliação de uma maneira geral, a gente teve um Fortaleza que imprimiu algumas outras características interessantes, reforçando um pouco do comportamento que teve no jogo contra o Souza, mas mostrando um repertório um pouquinho a mais, né? Mostrando que tem outras alternativas e outros recursos para estar conseguindo fazer transições, fazer variações, tanto técnicas como táticas. Acho que esse foi o grande aprendizado. A gente sabe que esse início de temporada a gente está enfrentando times de nível técnico e físico, isso é importante colocar também, abaixo do Fortaleza. Então, é natural que a gente enxergue determinadas partidas com uma maior facilidade do que o normal, do que os campeonatos em que a gente enfrenta mais dificuldade, Copa do Brasil, Série A e etc. Mas a gente não pode, pelo nível técnico, ser
inferior, a gente não pode subestimar a importância desses primeiros jogos. Justamente por isso, a gente tem que celebrar determinadas vitórias, determinados ganhos, determinados recursos que a gente encontra, né? Tudo isso tem que ser celebrado, tem que ser analisado e levado para a continuidade do trabalho, independentemente do adversário, porque fala muito mais do comportamento do Fortaleza do que o do adversário. O comportamento do Fortaleza tem sido de encher os olhos nesse início de temporada, nessas 2 primeiras partidas. Fazendo uma análise individual, saindo ali lá do goleiro, a gente vai sair do goleiro, vai para o ataque, a gente começa com o Fernando Miguel, que mais uma vez não foi exigido, né? Tanto no jogo contra o Souza, como no jogo contra o Floresta, ele pouco foi chamado a trabalhar, digamos assim. Tanto o Souza como o Floresta não ofereceram grandes perigos, grandes dificuldades ao Fortaleza, mas assim, quando exigido, quando ele precisou estar ali, ele esteve, né? Teve, inclusive, um lance em que o Pikachu coloca a bola para fora, né? Ele tira praticamente de cabeça a bola que iria para o gol. Mas uma observação que a gente tem que fazer é que o Fernando Miguel, ele estava na bola, né? Ele até quase dá uma mãozada ali na cabeça do Pikachu. O Pikachu, de fato, é quem tira a bola, mas o Fernando Miguel estava inteiro na jogada, estava na bola. Então, assim, acho que a avaliação sobre o Fernando Miguel é positiva, como eu coloquei. Ele não foi exigido, mas no momento em que precisou estar, ele apareceu. Acho que o grande desafio, o grande teste do Fernando Miguel vai ser agora diante do Ceará no clássico do próximo sábado. Então, vamos ver como que o nosso goleiro se comporta, né? Na linha defensiva, a gente teve aí 3 zagueiros, né? O Landassori entrou no lugar do Tinga, o Landassori que é lateral direito, mas também consegue atuar e vai ser utilizado pelo Vojvoda como zagueiro que joga, né? Zagueiro pela direita. E o que a gente teve foi mais uma vez a nossa zaga, consistente, sem sofrer sustos, sem se atrapalhar, sem se precipitar. E eu acho que, óbvio, a gente já está acostumado com um ótimo padrão de Benevenuto e Tite. A grande surpresa foi avaliar a presença do Landassori, e é aquela coisa, talvez ele não tenha enchido os olhos, mas eu acho que, assim, primeiro jogo, né, está se adaptando. No caso dele, como estrangeiro, demanda uma adaptação muito maior, e ele não comprometeu. Para mim, as chegadas dele ao ataque foram muito interessantes. Foi um cara que desarmou bastante e que conseguiu ser agudo nas idas dele ao ataque. Acho que ele é promissor, ele tem muito a contribuir. Espero ver um pouquinho mais dele. Para mim, defensivamente, ainda há algumas coisas a serem corrigidas, mas algo que precisa ser levado em consideração é justamente que ele é um lateral direito que vai ser aproveitado na função de zagueiro também. Então, há ainda essa adaptação em termos de disposição no campo. Tudo isso a gente tem que considerar no momento de fazer uma avaliação do Landassori. Mas, de início, de cara, assim, fiquei com imagem positiva. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? No meio, o meio foi talvez o setor que o Vojvoda mais mexeu nesses 2 primeiros jogos, né? A posição, é o setor do campo em que ele tem mais feito testes. Essa, inclusive, foi uma pergunta, foi o tema da pergunta que a gente fez para ele na coletiva. Na partida de ontem, a gente teve, então, um meio-campo formado por Juninho Capixaba, Lucas Lima, Matheus Vargas Jussa e Iago Pikachu aberto pela direita. Eu vou colocar para rodar para vocês a pergunta que a gente fez ao Vojvoda e, a partir dela, a gente faz a análise individual dos nossos atletas, certo? Vojvoda, boa noite, parabéns pela vitória. Aqui quem fala é Thaís Lemos, do canal Glória e Tradição. E a minha pergunta é a seguinte: o meio-campo tem sido o setor em que tu tem mais experimentado alternativas nesse início de temporada. Após 2 jogos e 8 jogadores testados, qual é a tua avaliação acerca da posição? Que ajustes você entende que ainda precisam ser feitos? O medio campo hoy tenemos una variación que fue hoy jugó o Vargas por Ronald. Luego o después o entretempo opté por o Romarinho también, que puede ser una función de meia. O versatilidad de jugadores tienen que estar o siempre presente para brindar ao elenco un funcionamiento que pretendemos lograr sustentar a partir
de los primeros minutos de cada juego. Muchas veces el juego indica que tiene que estar presente un jugador y otras veces yo optaré por escoger otro tipo de características. Es un año muy longo, con muchas competiciones, y faremos o todo posible para que o nivel de Chimi siga o para cima. É isso aí. E nessa de testar, né, e de tentar encontrar outras alternativas, a gente acabou presenteado com o desempenho, com a atuação de Lucas Lima e Juninho Capixaba, na minha opinião, os dois melhores jogadores da partida. O Lucas Lima, que já fez aí o seu segundo jogo, e o segundo jogo em que ele joga bem, ele contribui bastante. Nesse agora contra o Floresta, mais até do que contra o Souza. Mas, de fato, tem sido assim, um dos grandes destaques do Fortaleza nesses dois primeiros jogos, nesse comecinho de temporada. O Lucas Lima, que tem sido um cara onipresente, né? Ele tá por todo lado do campo, ele vai buscar a bola desde a linha de zagueiros, que foi o que ele fez, né? O Landassori, em determinados momentos, disparava, partia pelo corredor direito, e o Lucas Lima voltava para pegar a bola ali entre Tite e Benevenuto. Além disso, ele também, em determinados momentos do jogo, trabalhou mais adiantado, depois que o Vargas acabou dando lugar ao Felipe, né? Então, foi um cara que realmente merece destaque e é um jogador que a gente tem que ficar de olho, assim. Acho que ele tem muito a contribuir ao longo desse ano. O Juninho Capixaba foi outro que surpreendeu bastante. Ele que tinha entrado bem no jogo contra o Souza, mas, assim, entrou de titular e fez toda a diferença. Ele ficou praticamente o jogo inteiro, né? Ele acabou saindo, eu acho que, não vou lembrar agora, o Crispim entrou pelo Pikachu, né? Acho que o Capixaba nem chegou a sair. E foi o grande destaque também da partida, junto ao Lucas Lima. Foi um cara que, logo aos 4 minutos, deu uma assistência para o gol do Romarinho, o segundo gol do Romarinho. Foi um cara que tentou, não se escondeu no jogo. No momento de tentar chutar, tentou. No momento de tentar fazer uma jogada individual, fez. Então, foi um cara que realmente me surpreendeu muito positivamente. A gente teve ainda também o Jussa, né? Segundo jogo dele como titular. Para mim, o Jussa é um jogador que tem vindo em uma evolução, assim, gigantesca no Fortaleza, e é outro que a gente tem que ficar de olho acompanhando essa evolução. Para mim, jogou bem nas duas partidas. E aí a gente fala também do Vargas, que não começou como titular na partida do domingo, mas entrou como titular nessa, né, jogando um pouco mais avançado. A gente falou o Lucas Lima na volância, o Vargas um pouco mais avançado. Foi um jogador que jogou bem, mas poderia ter jogado melhor, assim, não está entre os meus destaques positivos, digamos assim. O Vargas, que é um cara que ele consegue jogar para o time, né? Ele consegue jogar para o coletivo. Na partida dessa quarta-feira, talvez a dinâmica do jogo, a disposição do Floresta não tenha favorecido muito o desempenho dele, mas está longe de ter jogado mal, tá? Longe de ter jogado mal mesmo. E aí a gente tem na frente Romarinho e Robson, né? O Romarinho numa fase artilheira. A gente, quando discutia a renovação dele, falava que ele tinha passado aqui 4 anos e tinha feito 14 gols apenas. Em 2 jogos em 2022, o homem já meteu 2. Então, que seja um ano muito artilheiro para o Romarinho. Ele está precisando e, sem sombra de dúvidas, é algo que vai fazer toda a diferença no ano do Fortaleza, se a gente puder contar com o Romarinho, com confiança, jogando com alegria e conseguindo contribuir, converter as nossas chances em gols, tá? O Robson foi o primeiro jogo dele, ele que estava doente contra o Souza, e para mim ele destoou para baixo, assim. Ele foi um destaque, não vou dizer um destaque negativo, acho que o grande termo, porque não tem como você colocar alguém como um destaque negativo numa partida em que o Fortaleza foi dono do início ao fim, né? O Floresta não ofereceu qualquer resistência, não ofereceu qualquer dificuldade, mas para mim, sim. Tanto o Robson como o Pikachu, eu acabei nem falando do Pikachu quando eu ainda estava falando do meio campo, tanto o Robson como o Pikachu, para mim, foram os dois atletas que destoaram dos demais, destoaram um pouquinho para baixo. O Pikachu errou muito, né? Tentou muito, mas ao mesmo tempo errou demais.
e eu acho que é algo perfeitamente corrigível, digamos assim, mas é a percepção que a gente faz, a avaliação que a gente faz a partir da partida dessa quarta-feira, tá? Para além deles, eu falo então dos jogadores que entraram no decorrer da partida e que para mim mais se destacaram, que foram Lucas Crispim, o cara tá assim, eu até coloquei, né? O que ele tá jogando não é futebol, pô, é magia. O cara tá um mago todo. O Lucas tá assim, que evolução ele tem apresentado desde que ele chegou no Fortaleza, começou a ser aproveitado como meio, né? Um meio campista centralizado, percebeu que não estava conseguindo render ali, foi jogado para a ala esquerda pelo Vojvoda e deu muito certo. Deu muito certo. O cara ontem jogou na ala direita, entrou no lugar do Pikachu e ainda assim conseguiu contribuir para um gol. Foi dele a enfiada ali de trivela, né, para o Moisés. Moisés que foi até a linha de fundo, conseguiu fazer aquela finta ali no defensor e rolou a bola só para o Valentim de Pietri botar para dentro. Uma ótima construção de jogada do Fortaleza, passando por todas as fases do campo de uma maneira muito interessante mesmo. O De Pietri, segundo gol em 2 jogos, o menino tá muito à vontade e para mim vai ser um dos grandes nomes, assim, tem tudo para ser um dos grandes nomes da temporada, o Valentim De Pietri, tá certo? Acho que de uma maneira geral é isso, falar só mais um pouquinho do Moisés. O Moisés que no primeiro jogo entrou poucos minutos, não tinha conseguido fazer muita coisa, e a galera já tinha ficado meio assim, ih, o Moisés não estreou bem e tal. Mas eu acho assim, quando a gente começa uma temporada, não dá para você tratar como estreia um jogo de estreia. Você tem que fazer um apanhado dos jogos, assim, dar alguma sequência ao jogador. Foram os 2 primeiros jogos do Moisés aqui pelo Fortaleza, né? Então, várias coisas pesam, questão de posicionamento, de entender as ideias do professor, de conseguir se entrosar ao ponto de contribuir para a equipe. Então, acho que ontem ele já deu um grande passo rumo a essa adaptação, mostrou muita personalidade, mostrou muita capacidade de fazer jogadas individuais e vamos dar uma monitorada. Eu acho que ele já deu assistência, tá merecendo o golzinho dele, que venha logo o gol do nosso atacante Moisés, tá certo? Basicamente é isso, a ideia era fazer um vídeo bem rapidinho, a gente já tá quase batendo os 20 minutos. Eu te pergunto, quem que para você foi o destaque positivo e o destaque negativo em Floresta, Fortaleza, válido pela Copa do Nordeste de 2022. Coloca aí nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês. Vou responder quase todo mundo, vou tentar responder todo mundo, mas se eu não lhe responder, tenha paciência. Mas coloque seus comentários que eu vou estar lendo tudo, respondendo aquilo que for possível. Não sai sem deixar teu like, não sai sem se inscrever. Mais tarde tem livezinha às 8 horas aqui no Glória e Tradição e a gente se encontra, tá certo? Um grande beijo, até a próxima.